Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Hoje nós vamos conversar com o pastor, teólogo, escritor e psicólogo Nelis de Lima. Mas antes da gente começar a conversar com o pastor Nelis, eu quero ler uma frase de um dos livros dele, que diz o seguinte: muitas vezes, aquilo que pensamos em buscar tão longe de onde estamos está, na verdade, mais perto de nós do que imaginamos. Esta frase está escrita no livro Perdidos Dentro de Casa. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os livros, mas antes disso, muito obrigada, pastor Nelis, pela sua presença. Quem agradece sou eu, na verdade. Obrigado por esse convite, estar junto neste programa com você. Vamos conversar Espero um pouquinho? ser muito bom. Bom, gente, vocês vão observar que ele é muito espontâneo, Tímido. conversa, mas é tímido também. É verdade. Mas só no início, tá? Depois isso passa. Bom, pastor Nelis, me diz uma coisa aqui, onde foi que o senhor nasceu? Oxe, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Niterói? Não parece não, mas sou de cidade grande. Mas bem aos 3 anos de idade, meu pai se mudou para o interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu cresci, onde eu fui criado, na verdade, na cidade de Itaucara. Você não conhece? Não liga não. Me dá uma Não referência. se preocupa não. Itaucara fica no noroeste do estado do Rio de Janeiro, lá perto de Campos, Goitacazes, Itaperuna. É uma região de agricultores, né? E eu cresci nessa região, ao lado do Rio Paraíba. Lá do Rio Paraíba. E a sua história com a igreja? Como é que aconteceu? Você nasceu num lar evangélico? Você passou por uma conversão? Como é que foi isso? Bem, eu não nasci dentro da igreja porque levaram minha mãe para o hospital, mas eu acredito que a bolsa estourou dentro da igreja. Dentro da igreja. Certamente. Nós somos uma família de 6 filhos, eu sou o último, né, sou o mais novo. E quando eu nasci, meu pai ainda não era pastor. Ele se tornou pastor, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Já era obreiro, então, na época? Ele era obreiro, tocava numa banda na Penha, no Rio de Janeiro. E ele era alfaiate. Oh. Ele era alfaiate de uma loja grande no Rio de Janeiro. Mas ele conta que ele, quando ele estava tecendo, fabricando os ternos, ele sentia cheiro. Assim, dentro da alfaiataria, ele sentia cheiro de capim molhado. Sabe como chove na grama e dá aquele cheiro de mato, assim? Ele achou aquilo estranho, um cheiro de capim molhado aqui dentro dessa uma fábrica, não existe. Ele começou a compartilhar com o pastor dele e o pastor entendeu que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele, para ele trabalhar no interior. Não no Rio de Janeiro, onde ele morava, na verdade. Ele tinha casa no Rio de Janeiro. E o pastor entendeu que ele tinha um chamado para trabalhar no interior. E por isso nós fomos parar em Itaucara, uma cidade bem do interior, uma cidade pequena. Quando nós nos mudamos para lá, então ele foi ordenado a pastor e nós crescemos dentro da igreja, né? Infância, escola dominical, banda, conjunto infantil e tudo que a igreja oferecia na época, nós fizemos parte. Até os 18 anos permaneci nessa cidade. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, ele faleceu novo, com 49 anos para 50 anos. E nós continuamos na cidade, todos os meus irmãos continuaram lá, mas aí eu me transferi para o IBAD. Eu tive uma oportunidade de receber uma bolsa para estudar no IBAD. Gente, o IBAD é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que fica lá em Pindamonhangaba, em São Paulo. No interior de São Paulo. Eu também estudei lá. Aliás, foi onde conheci meu marido, diga-se de passagem. O pai dele era professor lá, né? O pai dele era professor Gilberto lá. Gil Rebelo. Foi meu professor também. E ali, por 2 anos, né? Sistema internato, aula todos os dias pela manhã, corresponde a um currículo enorme, né? Porque eram aulas todos os dias e tinha afazeres à tarde, à noite. Mais de 20 matérias, disciplinas, era um negócio assim. Tremendo, era muito puxado. Nós tínhamos ginásticas pela manhã ainda, pela madrugada. Ainda bem que essa eu não tive. Acho que é só para os homens. Mas foi um tempo bom, um tempo de conhecimento da palavra, um tempo de reconhecimento, até mesmo de chamado ministerial. A minha esposa também, onde eu conheci também, a Roseliane, eu conheci ela no seminário também, lá, estudando no IBAD. Ela fala até que às vezes ela usa uma expressão
muitas pessoas vão para o seminário para descobrir que não tem chamado. Então, de lá já desistem, já vão fazer outras coisas na vida, fazer outra coisa. E outros, né, como nós temos muitos colegas do seminário que estão no trabalho, uns 10 anos depois eu voltei lá, o pastor Coleno ainda era vivo, e eu encontrei com ele num jantar, num culto da sexta-feira, lembra do culto da sexta-feira? Isso, a famosa capela. É, a capela. E depois do culto tem aquele lanche lá atrás. Lanche missionário. Ele me chamou para sentar na mesa com ele, ele perguntou, você tem notícia dos seus colegas ibadianos? Eu brincando falei com ele, pastor Coleno, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal ainda. Ele ficou rindo, mas é interessante, tem muitos obreiros hoje no Brasil e fora do Brasil, né, que estão dirigindo igrejas, trabalhos missionários, rompendo com o reino de Deus, fruto daquele trabalho, né? Nós podemos nos reconectar, assim, os ibadianos, depois das redes sociais, ficou uma beleza, né? Porque gente que a gente não via há muito tempo em outros países, ou mudou de cidade, porque praticamente quase ninguém volta para a mesma cidade, porque você vai e depois você é chamado para algum lugar. Vai trabalhar em outra igreja. Mas tem vários filhos de pastores que assumiram a igreja, que assumiram a igreja do pai. Também. Então tem vários nesse sentido também. Vários. Que estão lá hoje fazendo. Então, e assim, a gente brincava muito, até tinha um professor que falou assim, eu não sou, profeta, nem filho de profeta. Aí eu ainda brinquei, falei, mas é logo aqui que você vai falar isso? Aí eu ainda brinquei, falei assim, que pena para você, não é? Porque uma quantidade de filhos de pastores por metro quadrado, assim. Naquela época, realmente, foi uma bênção aquele tempo, né? Porque muitos obreiros se formaram e estão hoje fazendo a obra de Deus realmente com... Muitos. Dá gosto ver. É verdade. Assim, é um tempo bom. É um tempo bom. E assim, você conheceu sua esposa, vocês vieram como para cá? O que foi que aconteceu? Porque tem muitos anos que vocês estão aqui. Depois do IBAD, o nosso curso era como se fosse um curso básico em teologia, né? Nós fizemos um curso em Nova Friburgo, de bacharel em teologia, pela antiga EPOI, Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos, que pertencia à Assembleia de Deus de São Cristóvão, onde o pastor Nemel Kessler era o diretor. E ele levou uma extensão dessa escola que era no Rio de Janeiro para Nova Friburgo. Nós montamos um seminário em Nova Friburgo. Por que você foi para Nova Friburgo? Porque a Rosilene era de Nova Friburgo. E então o cara não tinha muito emprego naquela época. E agora já tinha um outro pastor na igreja, aquela história de José, né? Levantou-se outro farol que não conhecia José. Esse outro pastor que assumiu a igreja veio do Rio de Janeiro e a igreja mudou totalmente. Eu não me vi com nenhuma oportunidade na igreja que meu pai pastoreava. Por 20 anos ele pastoreou aquela igreja. Então, por não ver oportunidade ali, eu fui para Friburgo em busca de trabalho secular e também trabalhar na igreja como pastor da Assembleia de Deus, o qual eu trabalhei por 10 anos como presbítero. Eu fui o presbítero mais novo ordenado da Assembleia de Deus de Nova Friburgo, da Igreja Central, com 21 anos de idade. Eu fui ordenado a presbítero, não tinha nenhum outro. Você se casou muito novo, vocês se casaram bem novos. Eu com 21, ela com 21, nós somos da mesma idade. E ali eu fiquei 10 anos em Nova Friburgo, nós fundamos um seminário em Nova Friburgo de teologia, formamos várias turmas em cursos básicos, em curso bacharel em teologia, formamos duas turmas de bacharel. E ali ficamos, né, esses 10 anos trabalhando na igreja e no seminário. Hoje esse seminário ele resultou existe um prédio lá construído, nós deixamos o prédio sendo construído, a diretoria posterior construiu esse prédio, acabou de terminar o prédio. Hoje tem uma escola secundária de secular, que vai até o 2º grau, desde do primário. A minha linguagem é antiga, né? Primário ao 2º grau. Então hoje mudou tudo isso aí. Eu nem sei no Brasil como é, na verdade. Eu sei que é ensino médio, mas eu não sei do resto. Mudou de tempo, mas vocês entendem, vocês sabem o que nós estamos falando, né? O povo da nossa época sabe o que nós estamos falando. E hoje tem uma escola com cerca de 500 alunos. Grande. E com mais de 100 alunos na fila de espera. Foi realmente um trabalho muito bonito que nós deixamos lá e hoje nós estamos à direção desse trabalho. A Rosilene é vice-presidente da associação que toma conta dessa escola, a associação que chama ASED, Associação Educacional Evangélica de Nova Friburgo. A Rosilene é vice-presidente, o pastor Wilson lá em Nova Friburgo é o presidente. Tem uma diretoria que hoje trabalha com essa associação nessa escola. E nós voltamos, depois parou o tempo o seminário, nós voltamos há 2 anos atrás, uma nova turma de seminário na escola também. Hoje nós temos uma parceria com a FLMU,
Florida Leadership Ministry University. Okay. Temos uma parceria com eles e eles fornecem todo o material, né, do curso básico até o mestrado em teologia, que está hoje lá já formando alunos. Que beleza. E tem sido realmente um trabalho bonito. Onde temos isso. Depois de 10 anos, né, que nós estávamos na Assembleia de Deus, eu me transferi para o Ministério Ceifa do Brasil, e pelo Ministério Ceifa fui convidado para pastorear a igreja aqui na Flórida. Isso já se fazem 30 anos. 30 anos. Em 1994. Então, sim, 30 que eu anos. mudei para cá. Março de 94. Você está indo para 31, então. Vai fazer 31 anos agora. 31, então. É verdade. E é a igreja, a Ágape, a mesma que você pastoreia até hoje? Sim. É a mesma igreja? A igreja Ágape, nós fundamos 3 anos depois que eu estava aqui, nós fundamos a igreja Ágape, por diferenças, né, com o Ministério Ceifa, eles seguiram o caminho deles, nós seguimos o nosso caminho com a igreja Ágape, já são 27 anos de igreja Ágape. Aqui temos várias igrejas no Brasil também, onde os pastores foram se ligando a gente e foram desenvolvendo o trabalho. E graças a Deus tem sido um trabalho bom, tem sido um trabalho edificante, né? De aprendizado, né? Nós aprendemos todos os dias. Ministério, já tivemos outros pastores junto conosco, que hoje não estão mais, mas o trabalho continua. Hoje no Brasil são, se não me engano, 7 igrejas Ágape no Brasil, em várias cidades. Nós estamos levando o seminário para todas elas, né? Para que elas possam usufruir desse aprendizado teológico, que é uma coisa que faz falta hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas... Um ensino teológico sério, baseado em princípios bíblicos, está fazendo falta. É verdade. Nós sempre prezamos por isso, né? Levar o estudo da Bíblia, sola Escritura, né? Para que o povo possa crescer na graça e no conhecimento, que é o princípio nosso. E essa experiência de Estados Unidos, você se acostumou bem, se adequou bem? Depois de 30 anos, a gente não tem muito o que discutir, não, né? Eu não sei como... No primeiro ano, quer dizer, eu acredito que seja a famosa síndrome que você conhece, aquela mania de síndrome de Ulisses, não é? Eu quero voltar todo dia para casa, a casa lá no Brasil, né? Quero fazer como Ulisses, né? Eu tive que ficar 3 anos aqui sem ir ao Brasil. Da primeira vez que nós viemos, né, por causa dos documentos, documentação, saiu o green card, aquelas coisas todas. Depois de 3 anos, nós voltamos ao Brasil para visitar a família. Aí você sente aquele choque, né? Gente, como é diferente aqui realmente, né? Você não pode comparar aqui com o Brasil, principalmente quando você vai para o interior do Brasil, né? As igrejas sem ar-condicionado, aquelas coisas todas que tem no interior. A estrutura é diferente. Totalmente a estrutura das casas, das igrejas. E você sente o choque. Mas a adaptação aqui eu não tive muita dificuldade, não. Porque minhas crianças eram pequenas. A Isabelle, minha filha, tinha 6 anos, já tinha completado 6 anos. No mês de março, no dia 20 de março, e no dia 23 viemos para cá. Então ela tinha 6 anos. E meu menino tinha 3 meses. Então eles cresceram aqui, a língua para eles não foi problema. A primeira língua deles é o inglês. Não tem jeito. E para eles conversarem com a gente hoje é até um pouco mais complicado, né? Tem que conversar... volta aí. Tem que conversar devagar com eles. Mas não tive problemas assim de adaptação. O primeiro ano é difícil, como eu ia falar, todo Brasil, todo imigrante no primeiro ano. Porque eu tinha a ideia da igreja, né? Nós viemos como missionários. Então lembra daquela música missionária foi escolhido? Vou sem medir distância. Vou sem medir distância, vou. Ou então, como é que é? Eu quiser ir ao campo missionário. Você vai se dar saudade, deixa tudo para trás. Então essa ideia da missão na cabeça da gente parece que forma uma proteção. Faz parte. Contra esse desejo que o imigrante normal tem de ir e voltar. Nós pastoreamos pessoas aqui que todo ano vai voltar para o Brasil. Esse ano é meu último ano aqui. Passa 1 ano, 2 anos, estão 10 anos aí voltando para o Brasil e nunca conseguem voltar. Nós não tivemos esse pensamento de ano que vem de volta, ano que vem de volta. O missionário, o pastor, o missionário, ele fica na dependência de Deus. Exatamente. Então não adianta ficar fazendo planos. Ano que vem eu vou voltar. Não, você não vai nada. Você vai quando Deus mandar você voltar. A família pergunta sempre. Vocês não vão voltar? Quando eles não vão voltar? Não depende da gente. Vou voltar para o Brasil, voltar para o seio da família. Não depende da gente. Depende de Deus. Se Deus mandar te voltar, a gente volta. Se Deus
falar para a gente ficar, a gente fica. Então essa questão eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, eu queria mudar para os Estados Unidos, queria trabalhar lá. Eu não sou parâmetro para ninguém. Você não pode comparar a minha vida com a sua ida para lá. Meu trabalho é diferente, meu trabalho é outro, eu trabalho com igreja, trabalho com pessoas. Eu não trabalho, vamos dizer assim, no pesado, na construção, como é a maioria dos trabalhadores que vem para cá, né? Então eu não tive essa experiência, porque toda a vida eu trabalhei na igreja. Então você não pode pensar, chegar lá e ver o carro que eu dirijo, ver a casa que eu moro, ver o tipo de vida que eu tenho, não dá para comparar. Pessoas vêm para cá vão ganhar muito mais financeiramente do que eu. Porque aqui eu não estou para ganhar dinheiro. Eu falo sempre, eu não estou lá para ganhar dinheiro, para ficar rico. Eu estou lá para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então não tenha a mim como um parâmetro. Não, igual comigo, com a gente lá de casa. Nós vivemos uma situação muito diferente também. Então não adianta achar que vai funcionar do mesmo jeito. Não vai. Então, mas é uma experiência muito enriquecedora, quer dizer, você conhecer outro país, você morar em outro país, você participar de outra cultura. Isso é muito enriquecedor, porque você acaba lidando com dois mundos de um jeito só, porque você trabalha numa igreja brasileira, mas é uma igreja brasileira que fica nos Estados Unidos, que fica na Flórida, no sul da Flórida, que tem imigrantes do mundo inteiro. Todos os cantos. Então, quer dizer, é uma situação assim única. É uma coisa bem exclusiva. É enriquecedora, porque eu sempre falo que nós não trabalhamos nem com brasileiros, nem com americanos. Nós trabalhamos com imigrantes. Com imigrantes. E imigrantes, eles têm assim, uma terceira cultura, né? Ele está aqui, ele torce para o Fluminense, ele torce para o Flamengo, mas os filhos já torcem para o Miami Heat, os filhos torcem para o Miami Dolphins aqui. Até a língua que é falada é diferente. E ele fica naquela dúvida, ele não sabe se torce para o Miami Heat, se torce para os times do Brasil. Aí ele tenta botar a camisa do time dele nos filhos aqui. Não funciona. Aí você vê os filhos com camisa de time do Brasil, mas você vê que aquela criança não tem aquela cultura de ir ao campo torcer para aquele time. A cultura dele é outra. Então se formou uma terceira cultura em nossa comunidade. Isso aí é complicado. E de modo geral, todas as comunidades. E aconteceram os casamentos mistos, né? Tanto com brasileiros com hispanos, brasileiros com americanos. Isso traz um Na conflito. Sua casa é um exemplo disso. Minha filha casou com um americano. Sua filha casou com um americano. E lá do interior, lá de Oklahoma. Nossa, lá no meio. Lá de Tulsa. Onde ela foi estudar, ela foi fazer o mestrado dela no Oral Roberts University. E ela conheceu ele lá e se casaram. Então você observa que essa mistura vai gerando, né, uma terceira cultura, literalmente. Literalmente. E esses casamentos mistos, nós chamamos, muitas vezes geram até conflitos. Porque o homem brasileiro casa com a mulher americana e ela vem de uma cultura totalmente diferente. Às vezes... De vez em quando dá um problemão. Dá curto-circuito. E hoje nós estamos conversando com o pastor, teólogo, escritor e psicólogo Nelis de Lima. Continuando aqui. Pastor Nelis, nós estávamos falando da cultura que é formada aqui, né, dos brasileiros. Bom, então 30 anos de América e o senhor estudou aqui também, bom, teologia fez no Brasil, mas psicologia fez aqui. E se tornou um escritor aqui também, eu imagino. Bom, pelo menos publicando, você publicou aqui pela primeira vez, sim, não é? No Brasil não tinha publicado nada ainda. Bom, esses aqui são os livros. O primeiro é esse aqui, Perdidos Dentro de Casa. Sobre o que é esse livro aqui, pastor Nelis? Esse livro ele mostra uma carência que eu percebi na igreja das pessoas que estão dentro da igreja e às vezes não desfrutam dos direitos que eles têm dentro da igreja. Eu uso como base aquele filho pródigo que ficou a história do filho pródigo, do irmão que ficou em casa. O irmão. Não o que saiu. O que saiu, todo mundo conhece bem a história dele, sabe tudo que ele aprontou, né? Mas o que ficou em casa, ele é pouco falado, é pouco divulgado, né? Ele é pouco mencionado. Mas a gente vê que é uma pessoa que está dentro de casa, obediente. Olha eu aqui me atrapalhando para mostrar o livro. Quero mostrar a capa desse livro aqui, ó. Não, esse aqui é outro. Ele mostra... Esse aqui é o Perdidos Dentro de Casa. Exatamente. Ele mostra essa realidade de alguém que estava dentro de casa. Ele era obediente ao pai, obediente às leis, obediente a tudo, trabalhador, mas nunca desfrutou de nada que ele podia desfrutar. Ele mesmo reclama, quando ele vai reclamar com o pai, porque o pai estava gastando aquela festa com o filho que voltou. Eu estou aqui, nunca desfrutei de nada disso, e agora esse filho que gastou tudo que você tem, volta, e agora ele vai desfrutar de tudo isso aí. Então você vê que alguém que está dentro de casa, com todo o direito que tem, mas nunca usufruiu de nada.
O pai até se espanta, né? Fala, mas tá aqui, meu filho. Você Por isso é aquela frase que você mencionou no começo do livro. O filho pródigo chamado, ele vai buscar algo de que ele achava que não tinha. Então ele vai para a rua, vai para as festas, vai para a balada, vai para o mundo para poder tentar descobrir algumas coisas. E quanto que, na verdade, tudo que ele precisava e que ele queria estava dentro de casa. Quando ele volta, ele percebe, aqui eu tenho tudo. Não precisava ter saído. Mas em comparação ao outro irmão, ele tinha tudo e não desfrutava. Então o livro vai desenvolvendo nesse sentido assim, mencionando coisas que você aprende dentro de casa ou aprende fora de casa. Aí tem um preço, né? Tem uma diferença. Você pode aprender dentro de casa, que é servindo ao Senhor, ou você pode aprender fora de casa. Aí tem as consequências. Então o livro menciona essas consequências, vai nessa linha de pensamento. Vamos fazer como o filósofo francês diz o seguinte: a vida é um equilíbrio entre escolhas e consequências. Não é isso? Exatamente. Porque é isso que a gente faz. Toda escolha ela tem uma consequência. Aí a gente volta na famosa lei da física. Ela pode ser toda ação gera uma reação ou no mesmo sentido ou em sentido contrário. Existe sempre um risco. Exatamente. A consequência pode ser a que você boa para você ou ruim para você. Exatamente. Então, como é que faz? O segundo livro é qual? Esse ou esse? Esse aí. Esse. É um sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Além das aparências, descobrindo a essência do crescimento espiritual. E esse aqui, né? É sobre o quê? Esse livro eu lancei ele, na verdade, com uma ideia de alcançar grupos dentro da igreja, como células, como grupos de crescimento. Ele aborda o crescimento espiritual no sentido de que você tem que buscar um significado realmente. O que é o crescimento espiritual? Então, eu abordo a oração, leitura da palavra, jejum e relacionamentos. São os 4 pontos que vão te ajudar, te impulsionar ou irão impedir o crescimento espiritual. A oração, eu abordo vários fatores da oração que vai te levar a um conhecimento de Deus, uma comunhão com Deus. A leitura da palavra, eu falo da importância da leitura da palavra, porque quando você lê Deus falando com você, então você tem que estar aberto para ouvir Deus falar com você. Eu falo sobre o jejum, né, que é importante, e eu abordo a maior parte do tempo falando sobre companheirismo, né, porque como eu vejo pessoas mudarem de comportamento quando mudam de companhias, de amizades. As amizades influenciam demais. Diga-me com quem andas. É verdade. As más conversações corrompem, né, os bons costumes. E eu tenho visto muitas pessoas mudarem de comportamento totalmente. Por exemplo, pessoas que não tinham o hábito de beber, por exemplo. Sempre normal, vida normal. De repente, passa um tempo, você vê ele botando no Facebook fotos com garrafa de bebida na mão, um copo de bebida na mão, e as pessoas ao lado dele bebendo também. Eu falo, mas essa pessoa não fazia isso antigamente. Eu conheço ele. Por quê? Porque ele parou de andar com pessoas que não faziam e passou a andar com pessoas. Então, essa influência, infelizmente, as pessoas são influenciáveis. É o poder do grupo. Infelizmente, esse é o poder da manada, né? A teoria da manada. Vai todo mundo junto. Então, eu falo sobre você escolher bem com quem você anda, escolher bem a comunidade que você está. Se você quer crescer espiritualmente, principalmente você tem que procurar pessoas que querem também crescer espiritualmente. Porque as conversas serão diferentes, os assuntos serão diferentes. Então o livro, ele na verdade, ele não traz todo assim, um currículo de estudos bíblicos, mas te mostra como você buscar, né, esse crescimento espiritual autêntico. Fala dos pilares, literalmente. Que vão um crescimento espiritual que vai durar, que vai permanecer, não vai ser assim, aquele fogo de palha. Que eu vejo muitas vezes movimentos, né? Que está um movimento de oração, o povo está buscando. Aí de onde você volta lá, não tem mais nada. Tem pessoas que até desviaram com essas igrejas, que passaram por um movimento assim, de oração, de campanha de oração, de relógio de oração 24 horas, os jovens envolvidos, tal. Um ano depois você volta lá, cadê o grupo de oração? O líder desviou. Então, quer dizer, então não foi algo que produziu o crescimento, produziu um movimento. Esse livro é exatamente contra esse movimento. Vamos produzir algo que venha permanecer, algo que venha gerar em você e o poder de gerar em outras vidas. Então, ele tem sido usado nos grupos, tem sido usado nas células. Na nossa igreja nós usamos nas células. O que a gente vê em algumas igrejas, em muitas eu diria assim, a famosa panelinha.
Você falando de com quem anda. Tem tanta panela que parece mais um armário de cozinha, de tanta panela que tem, né? Esse grupinho aqui, aquele grupinho ali. Mas não são grupos em busca de crescimento espiritual, são grupos para outras coisas. Isso aí é um fator. Eu vi um pastor americano falar sobre isso, porque também no meio americano tem também. Não é só no meio brasileiro, não. Gente é gente, né? É gente de todo pessoas lugar. São pessoas. Ele falou, na pregação dele, ele falou assim: alguém está reclamando comigo que a igreja tem grupos, tem panelas. Aí ele falou assim: se você não tem o seu grupo, encontre um. Encontre um. Mas é um grupo, não uma panela. Encontre um grupo para você fazer parte. Por quê? Porque realmente ficar sozinho dentro de uma comunidade é muito difícil. Não funciona. Não funciona. Você tem que ter um grupo, tem que ter pessoas, parceiros que vão te ajudar. Mas essa é a diferença entre o grupo e a panela. Exatamente. Não é? Quando essa formação é complicada. O que é um, o que é o outro? O do grupo é aquilo que você falou aqui no crescimento espiritual. Vai produzir algo de bom. E o panela é a turma da fofoca, né? A turma do sei lá o quê. Não vai produzir nada de bom, né? Nada. E esse aqui? Esse é o meu último livro. Né? Você fez em 2 línguas? Ou ele tem em português também? Ele está sendo lançado em português no Brasil agora esse mês que vem. Vai sair em português. Tem judaísmo e cristianismo, mas esse aqui está em inglês. Aqui ele só lançou só em inglês. Né? Ok. O que é isso aqui? Isso aqui ele está dizendo que é um estudo sobre as diferenças, né? Mostrando as diferenças. Esse livro aí é um livro que para algumas pessoas é um problema, para mim é uma solução. Né? Porque ele mostra exatamente a diferença entre judaísmo e cristianismo. São 2 religiões totalmente diferentes. Né? Muitas pessoas não entendem. Algumas pessoas mencionam isso no livro. Não gosto de mencionar o cristianismo como uma religião. Né? O cristianismo não é uma religião. O judaísmo, eles não se importam muito em ser mencionado como religião. Mas existe, por exemplo, são 3 bases para dar crédito ao movimento como uma religião. Você sabe. Ele tem que ter antiguidade, liturgia própria e doutrina própria. Se um movimento tem esses 3 aspectos, antiguidade, liturgia própria e doutrina própria, ele é, vamos dizer assim, taxado, né, como uma religião. Ele é catalogado como uma. Você vai ver isso em todos os dicionários, etc. Todos os livros e tudo mais. Já seitas, esses movimentos mais recentes, que não têm antiguidade, às vezes são taxados como seitas, ou como movimentos, ou como culto, aqui é chamado em inglês, né? Mas o cristianismo, ele é visto como uma religião, porque ele tem antiguidade, 2000 anos de história, né? Ele tem uma doutrina própria e ele tem uma liturgia própria. Da mesma maneira, o judaísmo, ele tem antiguidade, segundo a história do judaísmo, ele começa em 1500 antes de Cristo. Põe história nisso. 3.500 anos de história aí. Ele tem uma liturgia própria, apesar que a liturgia hoje do judaísmo não é a mesma de Moisés. As pessoas não entendem muito bem isso. O judaísmo nos dias de hoje não é o mesmo judaísmo, né, que Moisés estabeleceu lá no Monte Sinai. E você nem tem algumas coisas que você tinha naquele período. No livro eu menciono a história do judaísmo, tem várias coisas sobre a história dele. Você vê que as mudanças que ocorreram dentro do próprio judaísmo são tremendas, mudanças enormes, até os dias de hoje. Por mais que eles dizem hoje que é o mesmo, não é o mesmo devido a essas mudanças. Acho que nenhum. Nenhum é. Nós temos mudanças no cristianismo também. Eu estou fazendo agora um outro estudo sobre o judaísmo, por exemplo. Eu estou catalogando todas as leis do Antigo Testamento. Os estudiosos judaizantes, eles dizem que são 613 leis. Né? 613 leis que eles têm catalogadas. Eu já cheguei em 420 leis que eu estou catalogando. Não sei se vou chegar a 600, mas eu consegui a lista deles com as 613, depois eu vou comparar essa minha lista com essa lista deles. 90 ou 95% das leis da Torá, tanto que eles chamam, né, elas são inviáveis hoje. Não podem ser praticadas hoje. Várias delas. Todas as leis cerimoniais, sacrificiais, porque todas elas direcionavam ao tabernáculo, a princípio. Todos os sacrifícios deveriam ser feitos no tabernáculo. Toda a oferta seria trazida para o tabernáculo. Depois, com a construção do templo, eles vão levar todo o sacrifício para o templo. Então, a Páscoa só pode ser celebrada no templo, como era celebrado no tabernáculo. Tudo que era no tabernáculo se transfere para o templo. Com a destruição do templo no ano 70, aí você não tem tempo, você não tem para onde transferir nada disso. Mais, você não pode executar nenhum sacrifício mais, o próprio ofertório deles. Então, essas mudanças que ocorreram
o livro fala sobre essas mudanças, que vão trazer, enche, né, esse livro de vida. E é interessante, eu menciono ali o fato, por que a igreja cristã, nós do cristianismo, não devemos usar os símbolos do judaísmo dentro da igreja. Esse é meu ponto ali no livro. Por que nós não podemos, um professor de linguística, né, brasileiro, eu mostrei para ele o livro, no princípio, ele falou, realmente estão tentando judaizar o cristianismo. Você observa que muitas igrejas, né, evangélicas hoje estão cheias de símbolos. Já observou isso? Eu tive uma que tinha uma arca. Você tem essa curiosidade? A arca, então, é o mais forte. Eu vi uma com uma arca no púlpito. O mais complicado é a arca. Nem dentro eles têm em Israel, eu estive lá em Israel há pouco tempo atrás, eles têm lá uma ONG, que eu esqueci o nome dessa ONG agora, que estão para a reconstrução do templo. Uhum, é uma ONG específica. E eles têm lá um cenário enorme, tipo de um museu, onde tem todos os artefatos que serão usados no templo novo. Inclusive o candelabro, ele fica exposto numa praça dentro de Jerusalém Antiga, dentro de uma doma de vidro lá, né, super protegido. É um candelabro enorme, parece que tem 30 quilos de ouro, aquele candelabro. É do tamanho exato para ser colocado dentro do templo. E quando você vai lá nessa organização, eles têm todos os elementos que serão usados dentro do templo. As pás, que acende o fogo, que mexe no fogo, o altar do holocausto construído, a pia, tudo direitinho. Todas as roupas dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Você pode até comprar, se você for se você fazer parte da linhagem levítica, você pode comprar roupa para usar depois, não usar agora, mas usar depois, quando o templo for reconstruído. Mas eles não têm a arca, porque eles dizem que a arca não pode ser reconstruída, porque é uma profecia. A arca será destruída e nunca mais será reconstruída. Aí os cristãos, o que eles fazem? Os cristãos, eles pegam todos esses símbolos judaicos, a estrela, o candelabro, a arca, o shofar. Qual é o problema dos símbolos? Todo símbolo traz uma mensagem. Não é? Você quer ver um símbolo muito simples, por exemplo, que eu vejo muitos, até cristãos usando, o yin e o yang. Aquele símbolo preto e branco. Sim. Onde o preto tem uma bolinha branca e o branco tem uma bolinha preta. Né? Aquele símbolo. Isso. Aquilo é das religiões do hinduísmo. Justamente. Alguns do budismo e tudo mais. Que ali é a lei do equilíbrio. A parte preta tem uma bolinha branca porque o preto não é totalmente mal. Nem todo mal é totalmente mal, nem todo bem é totalmente bem. Então, tem que ter um equilíbrio. E a Bíblia fala que Deus é luz, não há nele treva alguma. Então, se eu sirvo a Deus, como é que eu vou usar um símbolo que diz que a luz tem nele treva? Porque essa da arca, se os judeus não vão reconstruir a arca, por quê? Vou fazer uma pergunta bem óbvia. Porque cargas d'água num púlpito de uma igreja tem... E essa que eu vi foi no púlpito, agora fica com essa, no púlpito de uma Assembleia de Deus, viu? Não, está em todas as igrejas, todos os movimentos. Uma arca. E eu olhei assim e falei, Tá, o que a arca está fazendo aí? Qualquer igreja que você vai hoje, porque nós sofremos no Brasil e aqui nos Estados Unidos uma influência chamada messiânica. Os messiânicos, eles têm uma força, né, uma expressão muito forte, eles tem os restauradores da Torá, os observadores da Torá, tem esse movimento dentro dos messiânicos. Então eles usam toda a indumentária do judeu, o kippá. Por exemplo, por que um pastor vai usar essa indumentária judaica dentro da igreja? Qual o meu problema? Qual é que é o debate desse livro aí? Quando você usa um símbolo, você passa uma mensagem, certo? E na comparação doutrinária entre o judaísmo e o cristianismo, você vai observar que eles são totalmente opostos. Mas nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Cristo cumpriu a lei. Aí eu explico isso aí. Não há dificuldade nenhuma em entender por que Cristo seguiu a lei e obedeceu ela à risca. Cristo obedeceu toda. Cristo nunca quebrou uma lei. Mas ele curou no sábado. Não tem nenhuma lei que proibia curar no sábado. Não existe lei. Então ele não quebrou lei nenhuma. Ele ordenou, ele cumpriu, ele foi apresentado no templo aos 8 dias de nascido, onde foi circuncidado. Tudo certinho. Ele foi depois apresentado com 12 anos. Por sinal, aos 12 anos, quando ele foi apresentado no templo, levado pelos pais ao templo na festa, não era lei. Fazia parte do Talmud. Lembra que Cristo fala sobre as tradições? Vocês trocam as leis? A tradição, que é o Talmud, que foi
construído pelos judeus, Cristo obedeceu até o Talmud, porque esse costume de ir ao templo não era da lei, era tradição judaica. E ele foi. Então, toda a vida de Cristo foi regulamentada pela lei. Por que ele faz assim? Porque ele tinha que fazer isso, para não dar a eles nenhum motivo contra, né, a sua origem, contra a sua pessoa. Aí as pessoas confundem, mas Cristo cumpriu a lei, nós temos que cumprir também. Como você vai cumprir a lei hoje se você não tem o templo? Como você vai cumprir a lei hoje se você não tem nada? Mas vem cá, quando Jesus morreu na cruz, parou ali. Eu não preciso estar cumprindo mais aqueles rituais, aqueles velhos rituais. Bom que você entende assim. Para mim, a cruz de Cristo, ela diz tudo. A hora que ele fala ali, está consumado. Eu menciono no livro um fato interessante. Não é que existe duas pessoas de Jesus no Novo Testamento, existe uma pessoa só. Mas existe duas partes interessantes de Jesus no Novo Testamento. Uma parte da vida dele antes da morte e ressurreição. E outra parte depois da morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição, muda totalmente. Se você observar, eu menciono no livro, ele, ainda quando estava debaixo da lei, ele pega todos os discípulos e fala, vão e preguem o meu evangelho, mas não falem com nenhum estrangeiro. Não falem com o samaritano, não falem com ninguém. Só vão aos perdidos da casa de Israel. Nem sequer saúdem outras pessoas. Entrem somente na casa dos judeus, porque eu vim para eles. Isso foi antes de Cristo morrer. A ordem para os discípulos era pregar para os judeus. Tanto que Pedro teve dificuldade depois, lá na frente, de ir na casa de Cornélio, né? Lembra? Eu não posso estar aqui. Porque a ordem de Jesus foi essa. Vocês vão entrar somente na casa de judeus, pregar somente para eles. Porque Cristo veio para os seus, veio para eles. Cristo morre e ressuscita. Qual é a ordem que dá para os discípulos em seguida? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregue meu evangelho a toda criatura. Agora é para todos. Então, observe você, psicologicamente pensando, você já vê uma diferença enorme na mensagem de Cristo antes da cruz, na mensagem de Cristo depois da cruz. Aí o apóstolo Paulo pega a ideia e desenvolve. A graça. Uma vez eu conversando com uma pessoa que era muito defensora dessa questão do judaísmo, ela falou, Jesus não é o problema é o apóstolo Paulo. Oi? Porque o apóstolo Paulo entendeu a mensagem e ele desenvolveu. Ele entendeu que é graça, meu amigo. Voltando a falar sobre os símbolos, por exemplo, e qual é o perigo das igrejas usar o símbolo? Quando você entra na parte doutrinária, quais são as doutrinas do judaísmo, quais são as doutrinas do cristianismo? Tem um tempinho para falar sobre isso? 1 minuto, que o diretor já me jogou a placa ali. A doutrina do cristianismo, do judaísmo é uma doutrina que não é pertinente aos cristãos. Eles não creem na Bíblia que nós cremos, eles não creem no Novo Testamento, como nós cremos. Nós temos o Antigo e temos o Novo. O Antigo para nós, para eles não. Na cruz de Cristo, né? Eles não creem no Cristo como Messias, eles não creem na Trindade, eles não creem no Espírito Santo. Aí vai surgir o problema dos messiânicos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns messiânicos, mandar mensagens para eles, fazer pergunta. Eles não creem na Trindade. Messiânicos que estão dizendo ser messianos, seguidores de Jesus, pregando como se fossem evangélicos, mas quando você pergunta sobre a Trindade, aí não. Não existe, tem um até que fala que a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina de demônios. Porque não existe pessoa do Espírito Santo. Isso não existe. Isso foi criado pelos homens no ano 300, ele inventa uma história. Como que eu vou usar um símbolo de uma religião que fala contra aquilo que eu creio? Então, esse livro é exatamente para isso aí. Complica, né? Para explicar e fazer essas diferenças. E outra coisa, dizem, cansam de dizer, e não estou falando de gente do mundo evangélico, de pessoas das religiões mais diversas. Não use aquilo que você não sabe o que significa na realidade. Exatamente. Não mexa com o que você não sabe o que é. Então, tem que tomar cuidado. Bom, nós temos... Antes de eu me despedir aqui, dar tchau pro pessoal, deixa eu fazer uma fofoca. Eu, lá em Israel, tinha o Muro das Lamentações, né? Aquele pedaço do templo, o pessoal tá no muro, né? Levaram bilhetinho, colocaram no muro, aquele negócio. Pedir oração. Você bota só de noite eles tiram, né? Você bota de dia, de noite eles tiram. Aí colocaram, pegaram no templo e choraram, e eu tô sentada lá, longe naquela praça. Você só pode entrar de um lado, né? Você só pode entrar do ladinho. E eu sentada lá, né? Tinha uma cadeira, eu sentei e fiquei esperando. O guia virou para mim, o guia israelense, virou e falou assim para mim, você não vai no Muro das Lamentações, não? Eu falei, não, Jesus já veio, Messias já veio. Você me olhou assim, sabe, quase pula no meu pescoço, não é? Você vai eu ofender. falei, não, Jesus já veio.
preciso não. Jesus é meu muro. Não, assim, não criticando quem estava lá. Inclusive, a minha mãe estava lá pendurada no Muro das Lamentações. É muito comum. Tinha levado um bilhetinho de uma parenta nossa que estava doente e tal. Não sei qual essa conexão que eles fazem do bilhetinho. Porque à noite, sabe que eles recolhem, mas à noite eles recolhem todos aqueles papéis e jogam fora. Você sabe disso? Aí eu falei, gente, mas porque para mim, eu sou muito enjoado com essas coisas. Eu falei, não preciso. Porque para mim, eu gosto muito da história de Israel, eu gosto dos personagens, tá tudo certo. A lição que ele tem que me ensinar, ele me ensina. Mas o meu negócio é com a cruz de Cristo. Então, assim, eu não preciso e orar no Muro das Lamentações, ali, né? Eu não preciso ir para, não preciso de nada disso, eu preciso da graça. É verdade. Acabou aí, fechou. Para mim é ponto fechado, você não tem o que discutir nesse assunto, né? Meu negócio é com Jesus. É então, verdade. Acabou aí. Quando entendemos assim, vivemos assim, é muito bom. Vivemos assim, é o que a Bíblia me diz. Eu não estou inventando nada, é o que está ali na Bíblia. O apóstolo Paulo diz quantas vezes. Bom, pastor Nelis, muito obrigado pela sua presença. Eu gostei muito da conversa. E eu acredito que mais para frente a gente poderia, de repente, voltar com um outro pastor também, amigo nosso, que fala sobre a gente, de repente, fazer um debate, desenvolver mais esse assunto aqui, porque é um assunto muito interessante. E é um assunto que eu vejo que as pessoas têm. Eu vou usar a palavra no sentido do dicionário. As pessoas têm adulterado o altar da igreja com algumas coisas que não deveriam estar lá. Inserindo objetos, inserindo símbolos, que não fazem parte da nossa... Igual eu te falei, você chegar numa igreja como eu, assim como você, Assembleia de Deus, de uma vida inteira, você chega em uma delas e você vê uma arca da aliança. Eu já vi pessoas tocando o chofar para chamar o Espírito Santo. Não, para chamar o Espírito Santo, pode chamar para guerra, com um símbolo, com qualquer outra coisa. Não o Espírito Santo, não precisa ser chamada assim, não. A não ser o hino do Coral da Irmã Dóis, Santo Espírito, és bem-vindo entre nós. Lembra desse, né? Então já é bem-vindo entre nós. Já está em nós. Já está, não precisa tocar nada para chamar nada. Bom, muito obrigada, Nelis, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que você compartilhou conosco. Eu acredito que as pessoas que também estão nos escutando gostaram muito, porque foi curioso. Porque às vezes são debates que a gente, coisas que a gente não pensa no dia a dia, você não para pensar sobre aquilo, mas é bom pensar. Sempre bom pensar. E para a gente terminar, eu quero ler aqui o texto que está em Efésios, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Deixe o Espírito Santo fazer na sua vida, deixe Deus fazer na sua vida infinitamente mais, porque Ele pode fazer e Ele quer fazer. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, diretor, muito obrigada, pastor Nelis. Até a próxima.